Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Direito Penal, dando sequência aos nossos estudos sobre lei penal no espaço. Agora eu gostaria de falar com vocês a respeito do princípio da extraterritorialidade. Bom, nós vimos que o princípio da territorialidade estabelece um conceito de território dentro do qual a lei penal brasileira vai ser aplicada. Porém, a territorialidade no Brasil, ela assume um contorno temperado, não é apenas uma territorialidade, por assim dizer, estrita, né? A lei penal brasileira ela considera fictamente, por exemplo, as embarcações, aeronaves de pavilhão brasileiro, também como seu território. Para além disso, nós contemplamos também como território nacional para efeito de aplicação da lei penal crimes praticados no estrangeiro em algumas circunstâncias. E aí, efetivamente, não se trata de aplicar somente a territorialidade, mas agora o aspecto da extraterritorialidade. O Brasil contempla algumas hipóteses em que a lei penal brasileira será aplicada fora do território nacional. São as hipóteses dadas pelo artigo 7º do Código Penal, que diz da seguinte maneira: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Estrangeiro é uma palavra um pouco em desuso para em outro país, né, em território nacional de outra nação. Né? Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, e aí efetivamente eu estou falando das hipóteses de aplicação da lei penal fora do território nacional, portanto, extraterritorialidade, para além do território. Há dois casos particulares ou duas grandes famílias de casos em que eu vou aplicar a lei penal brasileira no estrangeiro. Né? Os casos de extraterritorialidade incondicionadas, e portanto no qual a lei penal não impõe qualquer condição para a aplicação da lei penal brasileira a crimes praticados no estrangeiro, e as hipóteses condicionadas, ou seja, aquelas que impõem uma condição para a aplicação da lei penal a crimes cometidos no estrangeiro. Então, nas hipóteses incondicionadas, aplica-se a lei penal brasileira a crime praticado no estrangeiro, sem que haja qualquer necessidade de um fato condicionador ou de um evento que possa efetivamente permitir a aplicação da lei penal a esses fatos. Por outro lado, existem hipóteses que demandam a ocorrência de um evento determinado, uma circunstância determinada, para que aí efetivamente a gente possa ter a aplicação da lei penal. Vamos aos casos de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, aqueles casos em que a lei penal brasileira se aplicará independente de qualquer condição ou evento que possa autorizar a aplicação dessa lei penal, são aquelas dadas pelo artigo 7º, inciso 1. Os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Evidentemente que a nação brasileira não poderia tolerar uma ameaça tão grande à vida do seu máximo chefe, e assim, dessa maneira, é claro que a lei penal brasileira teria que se aplicar a essa pessoa ou esse grupo terrorista que tivesse evidentemente tirado a vida do presidente do Brasil. Né, e efetivamente, assim, poupando a nação brasileira, ou melhor, impondo à nação brasileira um dos piores fatos contra a soberania nacional, um dos piores atos contra a soberania nacional, e aí efetivamente nós teríamos o caso de uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, aplica-se a lei penal brasileira, ainda que cometidos no estrangeiro, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Muito comum, por exemplo, em crimes de caráter societário, crimes de lavagem de dinheiro, crimes que envolvam o patrimônio das empresas nacionais, como por exemplo a Petrobras, enquanto ela ainda for uma empresa nacional, né, ou efetivamente o Banco do Brasil, e efetivamente assim permitindo que o Estado brasileiro alcance os detratores do patrimônio nacional fora do Brasil, com a aplicação da lei penal, sobretudo com crimes de caráter transnacional. É muito importante a previsão dessas hipóteses, por exemplo, nos crimes financeiros que efetivamente operam com offshores
e efetivamente assim levando em consideração a operação do crime no estrangeiro. É claro que evidentemente aqui nós teríamos que considerar também que o lugar do crime poderia ser considerado o Brasil também, né, com base no local onde o resultado teria acontecido. Por exemplo, se um crime praticado no estrangeiro atinge o patrimônio de uma empresa pública nacional com sede no Brasil, efetivamente que aqui o resultado teria se produzido e nós estaríamos contemplados pelo princípio da ubiquidade dado pelo artigo 6º. Independente disso, nessa linha B, existem essas hipóteses também em que se aplicam de maneira incondicionada a lei penal brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, efetivamente, se algum agente brasileiro a serviço da administração pública pratica crime contra a administração pública, ainda que no estrangeiro, efetivamente se aplica a lei penal brasileira. Traições, casos de agentes públicos que tenham traído a administração pública brasileira, o Estado brasileiro, essas pessoas elas ficam submetidas à lei penal brasileira, ou ainda quando considerando aqui sempre a administração pública como vítima do crime, né? Não os crimes comuns, que efetivamente aqui não se aplicaria por essa razão mesma o princípio da extraterritorialidade. E D, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Né? Crimes de genocídio, então, são aqueles crimes pautados contra uma raça, etnia ou um povo em razão dessa condição. Né? São crimes praticados contra um grande grupo de pessoas, um grupo indeterminado de pessoas, normalmente relacionados a crimes de ódio. Né? Infelizmente, retornando à moda nos últimos anos. Essas são as hipóteses, então, de territorialidade, de extraterritorialidade incondicionadas. Certo, pessoal? Vamos agora, no próximo vídeo, observar quais são as hipóteses de territorialidade condicionada, ou seja, aquela em que o agente precisa efetivamente cumprir certas condições para que a lei penal brasileira possa ser efetiva. Certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.